Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro nosso aqui que acontece toda semana, né, na nossa série Síntese da Fé Católica. E nesse 32º encontro, né, nossa 32ª aula, nós iremos falar sobre o sexto mandamento. Nós já vemos, né? Nós já estamos vindo de alguns encontros sobre o Decálogo, né, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. E hoje a gente chega no sexto mandamento, que é o não cometerás adultério. Mas esse cometerás adultério aqui também tem uma ligação muito forte com o não pecar contra a castidade. Então a gente vai falar desse todo aí, né? Castidade e adultério. E como a gente tem por base um e-book que está lá no site do Opus Dei, a gente pede sempre a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que é o fundador do Opus Dei. Ó Deus, por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E logo de cara, né, já dando início aqui ao nosso encontro, nós precisamos entender, e acho que sabendo isso, todo o resto ganha maior compreensão. De que é o seguinte, vamos lá, né? De que é o seguinte, a sexualidade humana é essencialmente diferente da sexualidade dos animais. E por que isso é importante saber? Isso é importante saber porque nem tudo o que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. Acho que aí tem é um jogo de palavras, mas um jogo de palavras muito verdadeiro. Olha o que vai falar o Catecismo da Igreja Católica sobre esta questão da sexualidade. Para quem quiser, é o número 2335. Ele fala assim, ó: cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Aí ele cita o Gênesis. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Dessa união procedem todas as gerações humanas. Traduzindo, a igreja entende o que é o sexo. A igreja respeita o sexo. Quando ele está dentro do campo do matrimônio, quando ele está dentro do campo da união do casal, quando ele está dentro do campo da procriação. Fugiu da união do casal, união afetiva, fugiu da procriação do casal, ou seja, fecundidade, e consequentemente ali tudo, claro, alicerçado dentro do matrimônio, não é um santo, uma santa relação sexual, vamos dizer assim. E por quê, Mateus? Porque o sexo não é uma realidade vergonhosa. Pelo contrário, é uma dádiva, ou seja, é uma graça de Deus para cada um de nós. São José Maria Escrivá dizia assim, ó: o sexo é uma dádiva divina que se orienta limpamente para a vida
para o amor e para a fecundidade. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Logo eu, sendo corpo e alma, a união desses dois gera vida. Vou tentar traduzir aqui da maneira que eu compreendo. Um homem e uma mulher, matrimônio, dois corpos, mas também duas almas, que quando se relacionam espiritualmente e corporalmente, transformam isto em vida. Quando essas dimensões estão bem estruturadas, a gente então consegue compreender que o homem ele é uma relação de corpo, ele é uma relação de afetos, ele é uma relação de espírito. O Bento XVI, na primeira encíclica que ele escreve, acho que em 2005, chamada Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor, ele fala algo brilhante. Eu até fiz uns stories no meu Instagram que eu me arrependo, que eu devia ter feito um post deles. Mas ele diz assim sobre esse equilíbrio, ou essa necessidade da gente entender realmente o que é ser humano. Isso depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. O homem torna-se realmente ele mesmo. Vou ler de novo. Ó. O homem torna-se realmente ele mesmo quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. O desafio do Eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue essa unificação. Traduzindo, quando eu faço, então, de algo extremamente terreno, humano, que é o ato sexual, eu elevo esse amor à santidade. É a superação do Eros, ou seja, o corpo pelo corpo, a carne pela carne. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e, consequentemente, considera a matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. Traduzindo tudo isso, o homem deve ser, se for um homem real, um equilíbrio entre corpo e alma. O que ocorre conosco é que o pecado original rompe, né, tira essa harmonia que tinha até então lá no paraíso da gente com a gente e da gente com os outros. Tanto que Adão e Eva andavam como no paraíso? Adão e Eva andavam nus, porque não havia nele concupiscência, não havia neles maldade, não havia nele olhar de pecado mesmo. A partir do momento que se come, então, do fruto proibido, o que ocorre ali? Há uma certa degradação do olhar, dos sentidos, dos gostos. E aí, o que antes era feito para a vida, para o amor, para a união, que era o sexo, agora passa a ser egoísmo, luxúria, prazer pelo prazer. A necessidade de purificação e amadurecimento que requer a sexualidade em sua condição atual, redimida por Cristo, mas ainda caminha rumo à pátria definitiva, não implica de modo algum a sua rejeição ou uma consideração negativa deste dom que o homem e a mulher receberam de Deus. Então a gente precisa, como católico, olhar para o sexo de uma maneira natural, bela, bonita, quando ela está alicerçada dentro do matrimônio, que é o lugar natural da sexualidade, da natureza. Deus fez o homem e a mulher para que juntos criassem vida. Tanto que Bento XVI diz, ainda acho que no Caritas, Deus Caritas Estes, saneá-lo para que alcance a sua verdadeira grandeza. É essa a nossa necessidade. A nossa busca diária tem que ser curar o olhar, curar o desejo, curar os nossos apetites, para quê? Para que ele seja saudável.
para que ele seja bom aos olhos de Deus e aos olhos da humanidade também. Assim, existe uma vocação para a castidade. Eu, casado, você, solteiro, ou você namorando, todos nós somos chamados diariamente a viver a castidade. E o que é viver essa vocação da castidade? É realmente compreender que o amor ele é tão grande, que ele é tão lindo, que ele tem que ser guardado, preservado, protegido. Olha como a lógica é diferente. Eu não peco contra a castidade para renunciar aos meus desejos. Eu não peco contra a castidade para mostrar que eu sou forte. Eu não peco contra a castidade para, sei lá, ser fiel à minha namorada. Sei lá. Tudo isso é importante também. Eu peco porque eu amo. Eu peco porque eu quero estar mais próximo de Deus. Né? Eu não peco por causa disso. A castidade é uma virtude. E justamente sendo uma virtude, ela transforma tudo que ela toca em coisa melhor. Se era bom, agora com a virtude, ela se torna melhor ainda. Quando a gente fala aqui, isso é interessante, sobre a castidade, é porque ela vai tornar então possível realmente a relação amorosa entre o casal. Ela vai tornar possível aqui uma vida sadia. O que existem hoje de adultos, de jovens que estão escravos da pornografia é assustador. Por quê? Porque não vivem essa vocação da castidade, não vivem esse olhar para um amor tremendo que é o amor de Deus para conosco. A sexualidade humana abarca todas as potências, desde o mais físico e material ao mais espiritual, dando um tom, segundo o masculino e feminino, a todas as faculdades. É esse equilíbrio que a gente tá querendo propor. E isso só pode acontecer com formação. Isso só pode acontecer quando a gente começa a olhar para as nossas relações de maneira profunda, de maneira divina, com um olhar misericordioso. Principalmente quando nós vamos chegar aos jovens e falar para eles sobre isso. Porque para os jovens não é que é mais difícil, mas para o jovem essa onda do prazer, né? Essa onda da liberdade ou da libertinagem sexual é muito mais contundente. Consequentemente, a própria pornografia. Explicar para o jovem que ele não deve pecar contra a castidade de maneira negativa, você não pode pecar contra a castidade, senão você vai para o inferno, não é tão proveitoso, não gera tantos frutos, quanto eu mostrar para esse jovem que a força do amor dele para com aquela menina, a força do amor dele para com Deus, ou seja, os propósitos, estas devem ser a tônica. Este deve ser o ideal. Essa deve ser a meta. É por amor, não por proibição. É por, é por graça, né? Por sacrifício. E não por desejo, egoísmo, hedonismo, que a sociedade prega, onde eu faço o que eu quero e tá tudo bem. E aí precisamos tomar muito cuidado, porque a gente vive muito essa era no Deus perdoa tudo. Deus ama, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é amor. Então imagina que Deus vai proibir, né? Sei lá, a masturbação, meu Deus, imagina. Deus é maior que isso. Mas não é essa a discussão que a gente está propondo. A discussão que a gente está propondo é que nós precisamos ser equilibrados. Porque sendo equilibrados nessa área, nós vamos entendendo que existe então uma relação entre a capacidade de amar, a nossa sexualidade e o próprio ato procriativo. Se eu tenho noção da minha sexualidade, se eu tenho luta pela minha castidade,
automaticamente o meu matrimônio, automaticamente a minha relação com a minha esposa, os meus futuros filhos, eu sou aberto a eles, e a minha relação como pai será completamente diferente, justamente por incrível que pareça, porque eu compreendo essa sexualidade. Eu compreendo essa necessidade que Deus me pede de ser casto, né, de ser entregue a uma única mulher, de ser entregue a um único homem, por amor e por sacrifício a Ele. Qual é a nossa obrigação, nossa missão? A nossa missão é tentar ensinar os outros a compreender, para que eles compreendam que dirigir os nossos desejos, dirigir as nossas vontades, é formar um ser humano melhor. Olha o que vai falar o Catecismo da Igreja Católica, que tem um parágrafo sobre isso, quando ele fala assim, ó, como que eu educo para a castidade, né? Como que eu construo uma verdadeira castidade. A virtude da castidade forma, ou seja, faz parte da virtude cardial da temperança. O que é a temperança? A temperança é o que a gente chama de equilíbrio. A temperança é a justa medida. A temperança é se compreender nas falhas e nas glórias. Uma pessoa equilibrada tem domínio sobre a sua sexualidade, tem domínio sobre a sua castidade. O que é isso? Isto é o domínio de si. Quando eu tenho domínio de mim, eu ordeno o dom que eu tenho para o bem, para o certo, para o correto. Não é à toa que quando pecamos contra a castidade, o que automaticamente nós sentimos? Vazio, vergonha, tristeza. Porque é como se fosse natural perceber que há algo errado ali. Não é da natureza humana o que está se realizando. A natureza humana, na sua estrutura lógica, vamos dizer assim, ela é formada numa relação de homem e mulher abertos para a vida dentro do matrimônio. E aí, como que eu faço isso, Mateus? Como eu consigo isso? Eu consigo isso lutando. Lutando para viver essa virtude aonde for mais simples e aonde for mais complicado. Eu começo sempre com a oração. Uma pessoa que quer vencer a luta da castidade, ele tem que ter uma vida de oração, de pedir essa santa pureza, né, de rezar por essa castidade. Eu acho importantíssimo aqui, eu não escrevi nos meus tópicos, mas eu acho que o olhar, a gente cuidar do olhar, metade do nosso problema a gente resolve só no cuidado com o olhar. Porque é pelo olhar que entra o desejo, é pelo olhar que entra o pecado. Então, vê bem o que está olhando, o que está recebendo na internet, o que não está recebendo da internet, né? Porque às vezes a gente não está recebendo informação boa, a gente não está recebendo conteúdo bom, e a gente tem que ir atrás, né? Seguir gente bacana, seguir pessoas que nos desenvolvem, seguir gente católica, boa, fiel à igreja, aos ensinamentos. Então, oração e olhar, pedir essa graça. Também aqui que a gente pode colocar a frequência dos sacramentos, né? Da confissão, da Santa Eucaristia, sempre quando for necessário, né? Não demore-se para confessar, né? Caiu, errou, pecou, confesse, lembre-se, pecar contra a castidade é pecado mortal. Você não deve comungar quando você está em pecado mortal. E da castidade é consequência disso. Então, vá confessar, faça uma boa confissão, lute, persista, né? Não se sinta um derrotado porque não deu certo, não venceu, porque perdeu aquela batalha. Então, Gil, a oração, o olhar, a frequência dos sacramentos. Uma coisa que é importante que a gente não fala aqui, mas ter uma vida equilibrada, né? Ter atividade física, não ter momentos ociosos, não ficar de bobeira, ter amizades saudáveis, conversas saudáveis, assistir filmes, séries, ler coisas boas. Senão também é difícil, você concorda? Você vai lá e assiste aquela série lá que é pornografia do primeiro minuto ao último. E ainda você está querendo lutar contra a castidade?
Tinha um santo, que eu não vou lembrar o nome, que dizia que do pecado a gente foge. A gente não enfrenta o pecado. Né? E a castidade está aí. Por que eu vou enfrentar? Não, eu sou forte, eu sou guerreiro, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu vou assistir aquela série lá inteiramente pornográfica e não vou ter desejo, né? Eu não vou ter vontade. Não, não se esqueça, você é a alma e espírito, só que você é humano. Você vai ter desejos e vontades. Ah, você está namorando e aí você se fecha no quarto com ela. Você abre oportunidade para isso. Você abre oportunidade para isso. As roupas que nós vestimos abrem oportunidade para isso. Para isso. Roupa não define caráter, mas caráter define roupa. Outra coisa que é importante aqui, temos uma devoção à Santíssima Virgem Maria, ela que foi plenamente pura, ela que foi plenamente casta, porque aí a gente consegue olhar para ela e falar, meu Deus, é aqui que eu tenho que me assemelhar, né? Eu como mulher, eu como homem, é esse o grande modelo, é esta a melhor mulher, é esta a melhor forma de conviver. E lembrem-se, quando a gente fala de não cometerás adultério, quando a gente fala de castidade, a castidade também está dentro do matrimônio. Existem muitos casais, muitos homens que acabam vivendo o vício da pornografia e casados. Estão pecando contra a castidade, meu Deus. Por quê? Porque a união conjugal entre um homem e uma mulher foi feita para eles se unirem. É ordenada entre eles, para eles. Então a gente precisa, estando casado, lutar contra a castidade. Castidade do olhar, desejar a mulher do próximo, a castidade do que está olhando, do que está falando, a castidade diante dos filhos. Né? Isso é muito importante. E, consequentemente, a castidade de você gerar uma fornicação, a castidade de você trair a sua esposa, a castidade de você pecar pela masturbação. E isso tudo é importante. Como assim é como a castidade do celibato. O padre é chamado a uma doação total, total à sua mulher, à sua mãe, à igreja. É uma doação de entrega total, inclusive do seu corpo, inclusive dos seus desejos. Então, o sacerdote também tem que lutar por uma vida casta, uma vida de olhar casto, uma vida de desejos castos. Porque o que acontece? Pecar contra a castidade não é simplesmente não fazer sexo. Pecar contra a castidade está aí no adultério, está na masturbação, na fornicação. Tá, eu coloquei aqui também pra gente, tá nos atos homossexuais, na própria pornografia, que a gente já falou aqui. Tudo isso é pecar contra a castidade, tudo isso é pecar contra o sexto mandamento da lei de Deus. O que é a castidade, então? A castidade é se opor ao vício da luxúria. Luxúria não é um pecado capital? Então, aquele que quer viver a castidade está lutando contra o pecado da luxúria. E veja, não é uma vitória fácil, não é uma vitória simples. É uma grande vitória. Todo dia, todo instante, quando a gente consegue negar os nossos desejos, negar os nossos olhares, negar o que o mundo se apresenta e voltar para Deus, voltar à entrega do amor, voltar para nossa esposa, para nossa namorada. Tudo isso é importante. Novamente, olha o que fala o catecismo da igreja, quer ver? Eu tirei mais um trechinho para nós aqui, ó. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união que a gente falou aqui no começo da aula. O que seria esse moralmente desordenado? Mas quando eu viso o meu prazer, quando eu viso o meu gozo, a minha felicidade, o meu desejo único e exclusivamente. É isso que a igreja condena. É pecar contra o egoísmo. Né? É realmente ser egoísta. E quando a gente começa a entrar no pecado da luxúria, quando a gente começa a pecar contra a castidade, a gente vai percebendo que o nosso olhar vai ficando mais sujo.
né? Existe uma certa cegueira da mente, né? A gente percebe que a nossa vontade vai se transformando, a gente percebe que a gente vai se apegando cada vez mais às coisas terrenas e menos às coisas espirituais. E tudo isso eu estou falando de castidade. Tudo isso eu estou falando contra lutar contra o pecado da luxúria. A um ponto que pode ser levado ao próprio ódio a Deus. Porque Deus é aquele que retira o meu prazer, que nega o meu prazer, que faz mal para aquilo que eu quero sentir. Percebe como é profundo? Por isso que o pecado contra a castidade é pecado grave. Mas sempre será um pecado grave. Por isso que todos são chamados a viver a castidade. No matrimônio, na vida, na vida de solteiro, na vida de namoro, né? Quando a gente chega lá na vida de casado, por exemplo, a gente tem lá o adultério, que é a infidelidade conjugal, que também é pecar contra a castidade. Tanto que o catecismo fala tão bonito, né? Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. É pecado contra a castidade. A própria masturbação. O que é masturbação? Excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. O que é um prazer venéreo? É passageiro, porque é pequeno, porque no fundo ele é pobre, vazio, mesquinho, egoísta. Também é pecado mortal. A fornicação, que é o sexo sem compromisso entre um homem e uma mulher, que a gente banalizou e parece que está tudo bem, tudo normal, tudo é lindo, mas é pecar contra a castidade. É fornicação. Quando você namora e no seu namoro tem relação sexual, vocês estão pecando contra a castidade. Ah, mas ele é meu futuro marido. A igreja, não é a igreja, né? A sabedoria da igreja entende que ainda assim é errado. Que vocês foram feitos para o matrimônio, né? Vocês são preservados para isso. Ah, é difícil, mas é uma luta diária, constante, onde a gente também tem as malandragens positivas, né? Possibilidades de a gente fugir dessas oportunidades de pecar. Os próprios atos homossexuais, né? Que também são chamados à castidade. A igreja não renega o homossexual à exclusão, pelo contrário, o homossexual deve frequentar a Santa Missa, o homossexual deve lutar contra o pecado da homossexualidade, o homossexual deve viver a sua castidade. O homossexual é chamado para dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos que amar a pessoa, o pecado dele, ou seja, aquilo que está no desequilíbrio humano, é isso que a igreja condena, não a igreja, né? O próprio Deus condena. E ele pode lutar contra isso. Ele deve lutar contra isso. E caso caia em tentação, vai lá, confessa, começa de novo, tenta, pede perdão, se redime, né? Tem lá um coração contrito. E a própria pornografia. E aí na pornografia eu falo tanto de você ver coisas pornográficas, quanto você ser o ato pornográfico. Né? Tomar cuidado com o que publica na internet, a foto, o como se expõe. O quanto que é benéfico você colocar uma foto lá de biquíni, numa posição sinuosa, insinuando algo. Você acha que isso é certo? Será que isso não leva as pessoas a olharem e poderem criar desejos, né? Criar pecado? Será que é tão bacana assim você colocar uma foto sua seminua para incitar o pecado das pessoas? Será que você não tem culpa nesse ato pecaminoso que ali acontece? E no final de tudo, meus irmãos, a gente precisa entender que no fundo Deus é amor, mas é um amor ordenado, um amor profundo, um amor verdadeiro. E é nesse amor que a gente deve recorrer constantemente. É nesse amor que a gente deve se entregar constantemente. Deus criou o amor para amar. E esse amor tem que ser um amor de carne, mas um amor de espírito, um amor de alma.
Esse deve ser sempre o ponto de partida ao tratar da sexualidade no contexto da nossa antropologia cristã. Por quê? Porque Deus já é amor. Deus fez Adão e Eva. E é nessa leitura do amor e pelo amor que a gente luta contra a castidade. Que a gente busca ter uma vida mais santa. Que a gente busca ter um olhar mais santo. Que a gente usa da modéstia nas vestes, no corpo, no que mostra, do que não mostra. Certinho? Galerinha, siga, curta, comente, ative as notificações. Tem vídeo novo aqui todo dia praticamente. Siga-nos no Instagram também, tem conteúdo lá sempre. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado. Até a próxima.